maior cidade da América Latina. São 11 milhões de habitantes, milhares de indústrias e centenas de hospitais. É por isso que ela é conhecida como a cidade que não para. São Paulo amanhece trabalhando e acumulando lixo. São 15 mil toneladas de lixo por dia que a região metropolitana produz, e a cada ano essa quantidade aumenta em 2% em peso per capita. É principalmente nessa região, formada por 38 municípios, onde se proliferam os lixões. Os lixões são grandes áreas destinadas ao despejo do lixo sem nenhum controle ou fiscalização e sem nenhuma preocupação com os problemas de poluição ambiental, de saúde pública e social que acarreta essa prática. Calcula-se que mais de 30 lixões estejam espalhados pela região metropolitana, onde os detritos provenientes de residências, hospitais, indústrias e empresas se misturam, colocando em risco as águas superficiais, subterrâneas, aumentando a poluição do ar, além de ser um meio altamente favorável para a reprodução de roedores, baratas, moscas e pernilongos, levando a população malária, febre amarela, leptospirose, entre outras doenças. Dos 38 municípios que compõem a região metropolitana, 5 encontram-se totalmente na área de proteção aos mananciais e 19 parcialmente. E em pelo menos 7 deles existem lixões com até 11 anos de atividade. Os mananciais são área de grande importância para o abastecimento de água da cidade de São Paulo e da própria região metropolitana. São bacias como a represa de Guarapiranga, Alto Tietê, Cantareira, formadas por inúmeros córregos e nascentes que são recarregados basicamente de água da chuva. É aqui que reside o principal fator poluente dos lixões. O lixo produz o líquido percolado, também chamado chorume, que é resultado de uma intensa atividade bacteriana e da umidade existente no lixo. Cerca de 60% da massa dos detritos é úmida. Acumulado em camadas, o lixo sofre pressão e provoca o escorrimento do líquido percolado, altamente poluidor. Com a chuva, o volume de líquido percolado aumenta e a própria localização geográfica dos lixões, normalmente instalados em terrenos inclinados, facilita seu escoamento para rios, córregos e nascentes. Essas águas superficiais desembocarão nas bacias dos mananciais, poluindo ainda mais as reservas de abastecimento de água. Além do líquido percolado, essas águas também são poluídas com resíduos de lixo carregados pelas enxurradas. O lençol freático, localizado abaixo da superfície onde estão os lixões, também é contaminado. O solo possui grande capacidade de absorção e, por isso, o líquido percolado pode chegar até as águas subterrâneas. Não existe, no entanto, nenhum estudo até agora viabilizado no sentido de se saber até onde os lixões, localizados nas áreas de proteção aos mananciais, estejam comprometendo a qualidade da água que chega às residências, escolas, hospitais e empresas da cidade e região metropolitana. Existe somente a certeza que eles estão contribuindo e muito com a poluição de um líquido precioso para a vida humana: a água. A atividade bacteriana existente nos lixões produz a liberação de uma série de gases como o carbônico, o mercaptano, responsável pelo mau cheiro característico, e o metano, inflamável e explosivo. Essa liberação de gases, aliada à grande quantidade de material de fácil combustão, papéis, panos e plásticos, e ao aumento de temperatura, dada a fermentação existente, leva ao aparecimento de focos de fogo, o que polui ainda mais o ar. É grande a quantidade de lixões com despejo industrial, que além dos efeitos poluidores, acarretam grande perigo para a população residente próxima a essas áreas. Em matéria publicada no jornal Folha da Tarde, de julho de 1986, 6 crianças sofreram queimaduras nos pés e tornozelos quando brincavam nos montes de entulho em terreno baldio. Para eles, o que parecia monte de cinzas era pó de amianto.
Segundo a CETESB, as 60 mil indústrias localizadas no estado de São Paulo produzem cerca de 2.600.000 toneladas por ano de resíduos, dos quais 110 mil são consideradas perigosas. Apesar disso, os lixões industriais são encontrados facilmente por toda a região metropolitana. Nos grandes lixões, a situação é mais grave ainda, pois neles existe a mistura dos lixos industrial, hospitalar e domiciliar. O lixo hospitalar é depositado nos lixões sem maiores precauções. São gases, algodão, ataduras, restos de sala de cirurgia como fragmentos de pele e tecido contaminado que ficam expostos. É nesse ambiente que vivem os profissionais do lixo, que fazem da catação seu trabalho diário. A maioria dos catadores são crianças e velhos. Eles praticamente moram nos lixões. A cena se repete em todos eles, que vista de cima tem algo em comum com os garimpeiros de Serra Pelada. O caminhão de lixo chega e descarrega a caçamba. Os catadores ficam embaixo do despejo e antes mesmo que os detritos se espalhem, tem início a separação dos itens mais importantes para eles: peças de alumínio, papéis e plásticos. Em seguida, este material é carregado até suas casas, pedaços de madeira cobertos com sacos plásticos, onde passam por uma triagem. O material separado é vendido para compradores fixos, que mantêm caçambas próprias nos lixões. E assim vivem os catadores de lixo, protegendo-se do sol e das chuvas em suas casas, e em meio à poeira resultante dos dias de vento, alimentam-se do que encontram no lixo como porcos que comem lavagens. Mas que tipo de soluções podem ser apresentadas para minimizar essa realidade? A mais comum é a criação de aterros sanitários, que são grandes áreas escolhidas com base em critérios de geologia, hidrogeologia, entre outros, além de receberem tratamento especial para o despejo do lixo. Um deles é em relação à impermeabilização do solo, que tem como função impedir a infiltração dos líquidos percolados no lençol freático ou no subterrâneo. Os gases liberados do processo também são drenados. Nos aterros sanitários, o lixo é colocado em camadas que diariamente são cobertas com uma camada de terra, e assim sucessivamente, até alcançar um nível pré-determinado. Quando isto acontece, essa área torna-se um espaço comum, onde podem ser criados parques, campos de futebol, praças, etc. O tempo de uso de um aterro varia em função da área disponível, e neles a rigorosa fiscalização, que não permite a entrada de catadores. Outra solução são os incineradores usados na queima de lixo hospitalar, industrial e domiciliar. Eles representam a forma ideal para a destruição dos resíduos sólidos dos grandes centros urbanos. Deve-se ressaltar, porém, que se não estiverem dotados de equipamentos adequados para controle dos gases e poeiras formados no seu interior, acabarão por poluir ainda mais o meio ambiente. As usinas de compostagem são outra forma para o tratamento do lixo. Apesar de requererem certo investimento para sua implantação e funcionamento, os resíduos ali tratados transformam-se em matéria reaproveitável. Na usina de compostagem de Santo André, São Paulo, que usa um determinado sistema, o tratamento do lixo começa com seu despejo em fossos com chão movediço. São 4 fossos com capacidade para 8.000 quilos de detritos cada um. Um dos fossos é utilizado para o depósito do lixo durante a noite, quando a usina está fora de funcionamento. Ela está em atividade durante 16 horas por dia, e quando sua operação é retomada, uma mão mecânica retira o lixo desse fosso e o coloca nos que possuem chão movediço. Esse chão nada mais é que uma esteira transportadora que leva os resíduos para o interior da usina. Os detritos são separados manualmente e colocados em containers. O material restante, composto orgânico, entra em biodigestores, onde permanecem em fermentação. Dos bios,
eles passam por uma peneira rotativa para serem reaproveitados na agricultura como composto orgânico. O material retido na peneira é levado para o aterro sanitário. Todas as soluções apresentadas são integradas e não estanques. Para cada situação deve existir um estudo de implantação do sistema mais adequado na destinação do lixo, o qual também deve considerar o espírito de coletividade nos municípios da região metropolitana. Na verdade, as soluções esbarram no item custos, mas as autoridades competentes devem estar atentas para a necessidade de desenvolver um programa sistemático de tratamento de lixo, visando tratar o assunto com prioridade no presente, para evitar o caos no futuro. O que não deve ser esquecido é que a produção de lixo é consequência inevitável da condição da vida humana.